E aí, hoje a gente vai mergulhar na arquitetura de um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta, que é o nosso, aqui no Brasil. Vamos entender quais são os 3 grandes pilares que sustentam tudo isso. A pergunta que fica é, e ela é gigante, né? Como é que se constrói? E mais, como se mantém um sistema de saúde de qualidade para mais de 200 milhões de pessoas? Pensa bem, é um desafio monumental. Então, a resposta para esse desafio todo está numa estrutura de 3 partes. É como se fosse uma receita, sabe? A gente precisa de um projeto bem definido para a organização, de um sistema nervoso para fazer a informação fluir e, claro, de um motor para buscar a melhoria. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. Ok, vamos lá. Começando pelo primeiro ato, o projeto do cuidado. Pensa nisso como a espinha dorsal de todo o sistema. E a base desse projeto são as famosas redes de atenção à saúde, a RAIS. Imagina a RAIS como se fosse o esqueleto do sistema mesmo. São arranjos que conectam tudo, sabe? Desde o postinho de saúde mais simples até o hospital de alta complexidade. A ideia é garantir que o cuidado seja completo, integrado. E o legal é que o sistema não é uma coisa só genérica. Ele é todo organizado em redes temáticas, bem especializadas. Tem uma rede só para a saúde da mãe e do bebê, outra para urgência e emergência, uma focada em quem tem doença crônica, outra para pessoas com deficiência e também a de atenção psicossocial. Cada uma é pensada para atender uma necessidade bem específica da população. Para ficar mais fácil de entender, vamos pegar a Rede Cegonha como exemplo. Ela não é só um serviço isolado. Pensa nela como uma jornada completa mesmo. Ela acompanha a mãe e o bebê desde o planejamento familiar, passando por todo o pré-natal, o parto e vai até os primeiros aninhos da criança. É a ideia de cuidado integral na prática, de ponta a ponta. Beleza, a estrutura está organizada. Agora a gente chega no segundo ato, o sistema nervoso da saúde pública. É aqui que a gente vai ver como a informação corre por dentro dessa estrutura toda para, literalmente, dar vida a ela. E na base desse sistema nervoso, tem 2 verdadeiros gigantes da informação. Um que cuida do começo da vida e outro do fim. De um lado, o SINAS, que desde 1990 anota cada nascimento no país. Do outro, o SIM, que desde 75 unifica os dados de cada óbito. Juntos, eles contam a história da população brasileira em números. E o jeito como essa informação viaja é bem impressionante. É um fluxo super padronizado. Tudo começa ali no hospital, com a declaração de nascido vivo. Esse papelzinho é coletado pela prefeitura, digitalizado, daí ele sobe para o estado e do estado finalmente vai para o nível federal. É esse caminho constante que alimenta todo o planejamento de saúde do Brasil. Tá, beleza. Rastrear quem nasce e quem morre é super importante, sem dúvida. Mas e quando surge uma doença nova? E as emergências de saúde pública? Como é que o sistema lida com uma crise? O que a gente vê é uma história de pura evolução e adaptação. Olha só, lá nos anos 90, criaram o Sinan para ficar de olho nas doenças que a gente já conhecia. Mas o sistema mostrou que sabe ser ágil. Chegou 2015, veio a crise do Zika e o que aconteceu? Criaram o RESP microcefalia, assim, super rápido. Depois, em 2020, com a Covid-19, nasceu o eSUS Notifica, um sistema online para acompanhar os casos em tempo real. Fica muito claro que cada crise forçou o sistema a inovar, né? E tudo isso leva a gente para o nosso último ato, o motor da melhoria. Porque, não adianta nada ter uma estrutura incrível e um monte de dados se a gente não fizer nada com isso. Não é o fim do jogo. A grande questão é como o sistema pega tudo isso para ficar cada vez melhor. A resposta para essa pergunta está na tal da gestão da qualidade. E olha, não é só sobre não cometer erros, é muito mais que isso. É uma atividade super coordenada que tem um foco muito claro, entregar um serviço excelente e, se tudo der certo, até superar as expectativas de quem está sendo atendido. O ponto-chave aqui é o seguinte: qualidade não é uma linha de chegada, sabe? É um caminho, um processo que nunca para, de melhoria contínua. E para visualizar isso, a gente costuma pensar num ciclo. E esse ciclo começa com o planejar. Essa é a parte estratégica da coisa. É quando a gestão para e define as metas. Sabe? Tipo, qual o padrão de qualidade que a gente quer atingir? O que a gente precisa criar em termos de regras e processos para chegar lá? Depois de planejar, é hora de fazer. É execução. Porque, de que adianta um plano lindo no papel se ele não sai de lá? Essa é a hora de treinar as equipes, de comunicar tudo de forma bem clara e garantir que está todo mundo na mesma página. Bom, depois de fazer, a gente precisa checar.
É exatamente aqui que todos aqueles dados daquele sistema nervoso que a gente viu antes se tornam essenciais. O sistema começa a monitorar os indicadores mais importantes para ver, com números, se o plano está funcionando ou não. E por fim, a gente precisa agir. Checar por checar não resolve. Com os dados na mão, a gestão consegue ver o que deu certo, o que precisa melhorar, e aí faz as mudanças necessárias. E aí, o ciclo todo começa de novo. É uma busca que não para nunca por um serviço cada vez melhor. Mas o que é que se mede afinal? Bom, aqui tem alguns exemplos bem concretos. A gente está falando de coisas como a taxa de infecção hospitalar ou de quedas, o número de pessoas que voltam a ser internadas logo depois de ter alta, o tempo médio que alguém fica no hospital e, claro, o nível de satisfação de quem foi atendido. São métricas que pegam essa ideia de qualidade, que parece meio abstrata, e transformam em algo que dá para medir. E tem uma citação que resume isso muito bem, dizendo que o uso dos dados desses sistemas permite a criação de indicadores epidemiológicos como instrumentos estratégicos para apoiar o planejamento das ações. Traduzindo, os dados não servem só para preencher relatório. Eles são ferramentas ativas, que de fato ajudam a decidir os próximos passos da saúde pública. Então a gente passou pelo projeto, pelo sistema nervoso e pelo motor de melhoria. A arquitetura toda é realmente impressionante, mas fica aqui uma pergunta final para a gente pensar. Agora que a gente consegue medir praticamente tudo, qual é o desafio para garantir que o cuidado com a saúde seja cada vez mais humano e não só mais medido?